de Jesus. Culto abençoado, né, onde nós louvamos o Senhor, engrandecemos o nome dele, que só ele é digno de toda exaltação, de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Glória a Deus. A nossa irmã esteve orando aqui por mim, mas com certeza a oração da irmã não será anulada, viu, irmã? Em nome de Jesus. Mas nós vamos orar mais uma vez. Eu gostaria que você que pode se colocasse de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, eu quero te agradecer, ó Deus, pela vida da tua filha que esteve intercedendo a meu favor. E te agradeço também por toda essa igreja que se encontra presente aqui nessa noite. Senhor, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Como já foi dito, a honra e a glória e toda exaltação pertence somente ao Senhor, meu Pai. Eu quero dizer a Ti, como eu digo sempre nas mensagens que o Senhor me coloca no meu coração, eu quero dizer ao Senhor que sem o Senhor nada eu posso fazer. Sem o Senhor, com certeza de mim mesmo nada vai ser extraído. Mas a Tua bondade, a Tua misericórdia seja sobre a minha vida, para que o Senhor cresça a cada dia e eu diminua, em nome de Jesus. Igreja ainda de pé, eu quero te convidar, nessa noite, a abrir a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 12, amém? Capítulo 12, versículo 23 e versículo 24. Deus seja louvado, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 12, versículo 23 e 24. Todos encontraram? Graças a Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Pode estar sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós percebemos aqui nesse texto, onde nós lemos a palavra do Senhor, que antes, está escrito aqui que estes se dirigiram a Filipe, na realidade por os gregos, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe pediram que eles queriam conversar com Jesus, queria conhecê-lo melhor. Mas Jesus, quando os discípulos se aproximam dele, ele tem algo mais forte, ele tem algo mais poderoso no seu coração, no coração dele, para transmitir para a igreja, para transmitir para os discípulos. E Jesus, então, ele diz para eles, então Jesus dirigiu a eles dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Nós percebemos aqui que Jesus não usa aqui a palavra, no nosso português, né, no plural. Ele não usa que você irá produzir muitos frutos. Mas Jesus diz assim, mas se morrer, produz muito fruto. Que fruto? De que fruto Jesus está falando? O que Jesus está querendo dizer? Em verdade, uma expressão que denota grande importância do que ele estava prestes a dizer. Nós não podemos deixar de admirar a sabedoria pela qual ele introduz o assunto da sua morte. Jesus está prestes a morrer, está prestes a passar
por um momento cruel, um momento de tristeza, um momento de amargura, um momento onde ele estaria só, sem a ajuda, sem a companhia dos discípulos, sem a companhia e sem a presença mesmo do Pai, do Criador, daquele que enviou ele ao mundo para me salvar e para te salvar. Mas Jesus, ele não usa uma expressão de tristeza, Jesus não usa uma expressão de pálida, uma expressão de derrotado. Jesus usa uma expressão, que faz, não podemos deixar de admirar a sabedoria pela qual ele introduz o assunto da sua morte. Jesus quer dizer sobre a sua morte, ele quer falar daquilo que ele teria que passar, da importância dessa passagem dele na terra para estar com o Pai, mas ele não usa nada que pudesse trazer tristeza para os discípulos e introduzir no coração dos discípulos uma palavra negativa, uma palavra de derrota. Nós não podemos deixar de admirar o que Jesus está falando. E todos que ouviram Jesus dizer essas palavras, eu quero te dizer que com certeza eles testemunharam a vitória, o triunfo de Cristo, o triunfo de Jesus na sua ressurreição, na sua ascensão ao Pai, na sua subida para ficar junto com o Senhor. Eu quero te dizer que todos que presenciaram esse fato de Jesus estar nesse sentido, nesse aborrecimento, Jesus não estava desse jeito. Jesus estava com o seu coração alegre, porque ele estava para cumprir, para passar por algo que ele passaria, mas ele não estaria só. E eu quero te dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, que essa passagem de Jesus, essa mensagem que Cristo está transmitindo para mim e para você, sobre essa morte do grão, sobre essa morte, mas no mesmo tempo, o renascimento, o crescimento, a produção do fruto que Cristo está dizendo, ele está deixando uma mensagem para mim e uma mensagem para você nessa noite. Eu queria te dizer que eu tive um problema aqui com o meu tablet, que ele desligou, ele descarregou, nem sabia que ele estava descarregado. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você da mesma maneira, de maneira poderosa, de maneira grande. A mensagem que eu preparei, com certeza ela está no coração e ela vai ser transmitida. Jesus, ele transmite para os discípulos, dá ao discípulo essa mensagem. Mas como nós podemos absorver isto para o nosso coração hoje, para a nossa vida hoje, no dia em que nós estamos vivendo, no momento em que nós estamos vivendo? Engraçado que a morte do grão muitas das vezes, nós percebemos o seguinte, que você plante o feijão, que você coloque na terra o grão de milho, o grão de trigo ou o grão de arroz, a umidade da terra, com poucos dias esse grão vai morrer, mas a umidade vai fazer com que ele brote, ele nasça e gera frutos. Mas para que isso aconteça, ele precisa morrer, ele precisa passar pela morte, ele precisa passar por esse momento, de mudança na vida. E eu quero te dizer que como nós vamos fazer para que nós também possamos, o que isso significa para mim e para você, para que haja mudança na nossa vida, e para que o Senhor realmente venha falar no meu e no seu coração, para que nós também passamos a produzir o fruto que o Senhor, nosso Deus, está falando. Como? Primeira coisa que nós temos que fazer é levar
a nossa vida de acordo com a palavra de Deus, é vivermos a palavra, é vivermos essa palavra diariamente. O que o Senhor tem colocado no meu e no seu coração, da palavra de Deus, ela tem que ser vivida, ela tem que ser concretizada na nossa vida. Para que isso? Para que o Senhor possa gerar em nós, né, uma vida nova, uma vida que possa transformar a vida do outro. Como eu posso servir de exemplo para transformar a vida de outra pessoa se eu não estou morto para o mundo, morto para a vida passada, morto para aquilo que eu praticava? Eu observo que o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre isso, quando ele fala lá, já não vivo eu, mas Cristo é que vive em mim. Paulo está falando verdadeiramente da mortificação da carne. Ele está falando diariamente, ele não morreu uma vez, mas Paulo está dizendo na sua carta que ele passa por esse processo todos os dias, todos os momentos. Nós passamos pelo processo de mortificação, nós passamos pelo processo de eliminar aquilo que desliga a nossa vida do Senhor, que tira a nossa vida da presença de Deus, para que
Mas eu ainda quero te falar, meu irmão e minha irmã, nós ainda vamos chegar lá. É falar sobre o fruto de que Jesus está falando. Às vezes, quando nós falamos sobre esse fruto que o Senhor fala na sua palavra, e nós pensamos, eu lembro de uma vez que eu ouvi uma palavra de um pregador, não foi nessa igreja, viu, irmão? Que o pregador dizia que aquele que não produzia fruta, ele falava, aquele que não ganhara almas, ele vai ser cortado e vai ser lançado no fogo do inferno. Mas naquela época eu não tinha nem um pouquinho de estudo, eu não conhecia um pouco, nem teologia eu não tinha feito, eu não sabia de nada. E eu ficava pensando, não, mas quão duro, hein? Quem não ganha alma vai para o inferno. Só que o Senhor está falando de algo aqui, irmãos, muito mais forte do que ganhar almas. O Senhor está falando de algo aqui tão precioso. Capítulo 15, esses dias foi ministrado esse capítulo aqui na igreja, e Jesus vai falar assim, eu gostaria que você prestasse bem atenção. Jesus fala no versículo 2, ele fala assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha a importância que Jesus está dando, ele dá uma ênfase a essa palavra, e ele faz uma divisão. Primeiro ele fala, a árvore que não der fruto, ele arranca, quer dizer, ele tira, ele vai desligar. E a árvore que der fruto, ele limpa, ele poda, para que dá mais frutos ainda. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus está falando de algo aqui muito poderoso. E você percebe que ele novamente, ele não usa a palavra fruto no plural, mas ele usa no singular. E ele continua, versículo 3, ele fala, vocês já estão limpos por causa da palavra, e lhe tenho falado. Jesus não está dizendo aqui que aquele povo, que os discípulos, que aqueles que estavam ouvindo ele não está dizendo que aquele povo ali já era santo, já era purificado, e que já não tinha que fazer mais nada, já estava com a sua vida santificada, já estaria no céu. Não, mas Jesus está falando, vocês já estão limpos no processo de limpeza todos os dias. Jesus está dizendo, vocês estão limpos pela palavra, porque à medida que vocês estão estudando, ouvindo a palavra, vocês estão alimentando desse maná, que vocês estão alimentando dessa palavra que edifica, que transforma. Então a cada dia vocês serão transformados, vocês serão limpos, vocês serão purificados, porque quem vai purificá-los é a palavra de Deus. E Jesus, lá em João, vai dizer que no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus está falando dele, ele está dizendo assim, eu sou a própria palavra, se permanecer em mim, vocês serão limpos, vocês permanecerão, e vocês serão edificados, vocês produzirão fruto, porque estarão ligados em mim, estarão ligados na palavra. Irmãos, olha, versículo 4, ele vai falar, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. E eu permanecerei em vós. E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Jesus está dizendo aqui, que sem a permanência nele, sem estar nele, sem estar ligado nele, o que esse versículo vem dizer para nós? Que nós temos que estar ligado em Cristo pela palavra, nós temos que estar ligado em Cristo através das orações, nós temos que estar ligado em Cristo através do nosso comportamento, através de nossas atitudes. Quais atitudes eu tenho tomado, quais atitudes que eu tenho vivido, quais têm sido os meus comportamentos para que eu esteja ligado no Senhor. Como tem sido a minha vida? Como tem sido o meu viver? Eu quero te dizer, meu amado irmão e minha amada irmã, sem permanecer no Senhor, sem viver nele, sem estar nele, alimentando desse
dessa presença que é Cristo, nós não chegaremos e não faremos nada. Versículo 5, ele fala: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, aqui, ele está dando uma dica. Aqui o Senhor Jesus, ele está nos revelando algo precioso, porque às vezes nós achamos que nós conseguimos alguma coisa sem o Senhor. Tem pessoas que acham que às vezes ele ministra bem, ele tem uma boa exegese, ele tem uma boa palavra, uma boa dicção, mas eu quero te dizer, se você não tiver a presença do Senhor, se você não tiver a unção de Deus na sua vida, você não vai transmitir nada, você não vai fazer nada se você não tiver a presença doce do Espírito Santo na sua vida. Deus é que vai te usar, Deus é que vai te dar palavras, Deus é que vai colocar no seu coração uma unção poderosa, uma unção extraordinária, algo que o mundo não consegue fazer, algo que o mundo não vai conseguir te dar, mas sim Cristo, na sua essência, na sua vida, na sua presença, no seu grande amor, Ele consegue colocar no meu e no seu coração algo precioso, algo maravilhoso, algo que vai nos dar força para prosseguir, para caminhar no dia a dia. Só com Cristo nós chegaremos lá, só com o Senhor. E ele fala: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus está dizendo que há uma necessidade, ele não está dizendo nada aqui para assustar os discípulos, mas ele está dizendo algo para adverti-los, para que eles fiquem com sua mente atenta, de não sair fora da presença de Deus. Quantas pessoas, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, eles conhecem o Senhor, eles até o aceitam como seu Salvador, eles até passam pelo batismo, eles até casam na igreja, eles fazem tudo certinho, o ritual todo completo, como diz o ditado, como manda o figurino. Só que existe um problema sério. Às vezes essa pessoa, ela viveu na igreja o tempo todo, mas ela não viveu em Cristo. Ela não teve a sua vida voltada pelo Senhor. Ela não teve a sua vida dedicada a Deus. A sua vida não teve um comportamento agradável, aplausível, para aquela, como uma pessoa que realmente cristã deve ser. Nós devemos ser notados não para o mundo, nós devemos ser notados no nosso comportamento, nos nossos afazeres, no nosso trabalho, no dia a dia. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que comportar, com essa presença do Senhor na nossa vida. Ele fala: se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será feito. Olha, Jesus, ele está dizendo: olha, permaneça em mim, esteja comigo. Ele está dando uma palavra de ânimo para os discípulos, ele está dando uma certeza para os discípulos, que se eles permanecessem nele, se eles não desviassem, se eles não partissem para outro tipo de comportamento, quando ele subisse para o céu, quando ele fosse para o céu junto ao Pai, se eles permanecessem, eles teriam a promessa do Senhor, que aquilo que eles pedissem, sendo da vontade do Pai, seria concedido. Deus, é a mesma palavra que o Senhor disse para os seus discípulos, a mesma palavra Ele está dizendo para mim e para você. O Senhor é maravilhoso demais. No 8 ele fala: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Olha, ele está dizendo assim, ó, se vocês derem frutos, se vocês fazerem andarem dentro da minha recomendação, o meu Pai será glorificado através dos frutos que vocês produzirem. Olha que lindo isso aí, gente. O Pai vai ser glorificado através do seu comportamento, da sua vida, das suas atitudes. Isso é que Jesus está falando para os discípulos. Em nome de Jesus.
Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no amor permaneço. No 11, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês sejam completas. Meu irmão, você já viu aquela pessoa que ela não tem uma alegria completa? Você já andou com pessoas que a alegria dele é passageira, que a alegria dele é momentânea? Você já permaneceu perto de pessoas que é a chamada pessoa de duas caras? Que hoje ela está feliz, amanhã ela está triste. Hoje ela te trata de uma maneira, amanhã ela te trata de outra. Ela não tem alegria em si, ela não consegue que permaneça no coração dela uma alegria genuína, uma alegria verdadeira, né? Uma alegria completa, algo que vem de Deus, porque tudo que vem de Deus é completo, tudo aquilo que vem do Senhor permanece, tudo aquilo que vem de Deus muda a nossa vida, muda o nosso coração e nos dá força para prosseguir. Nós não conseguiremos prosseguir, nós não conseguiremos produzir fruto se nós desligarmos do Senhor, se nós pensarmos em nós, se nós pensar só no meu eu, só na minha vida, só no que eu preciso para mim. Para que isso aconteça, tem que haver mudança, tem que haver transformação e andar dentro da palavra. Todos que tentaram sair, que saíram da palavra do Senhor, que desligaram da palavra do Senhor, no final não tiveram algo muito bom na sua vida. Porque não adianta, é promessa do Senhor. Ele fala, não adianta, vocês não conseguirão ficar sem mim, vocês não conseguirão se desligar de mim. Se vocês desligarem de mim, vocês não chegarão a lugar nenhum. Por isso que a alegria que o Senhor dá para nós é uma alegria completa, é uma alegria que permanece. Tem pessoas que às vezes ele levanta pela manhã e ele não é como nós, às vezes ele tem uma pessoa triste, abatida. Às vezes ele não tem algo nem para fazer o café de manhã, às vezes ele não tem nem o pó. Mas às vezes você conversa com essa pessoa, ela tem Deus no coração dela. E o abatimento dela é passageiro, é momentâneo. A tristeza dela não permanece. Você começa a conversar com essa pessoa e você sente e vê nos olhos e no coração dessa pessoa que é uma pessoa feliz, porque ela não vive aqui, meu irmão. Ela vive lá. Quando o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Colossenses, capítulo 3, se eu não me engano, 3, versículo 3, que ele fala, aquele que foi ressuscitado em Cristo Jesus, pensai nas coisas que são do alto e não das que são da terra. Paulo está dizendo assim, olha, se vocês, Colossenses, se vocês povos, se vocês igreja metodista, tiverem com o seu coração focalizado aqui, com o foco aqui, nos bens materiais daqui, vocês não chegarão a lugar nenhum. Mas se você estiver com o seu coração, com a sua mente ligada em Deus, ligada no Criador, vocês serão bem-sucedidos, vocês terão êxito, porque acima de tudo, vocês terão a palavra, a presença, o Espírito Santo de Deus junto com vocês. Por isso que há necessidade dessa busca constante da presença de Deus, da presença do Senhor na nossa vida. O Senhor é tremendo demais. Oh, Deus poderoso. Mas eu gostaria de dizer para você que Jesus, ele vai dizendo, ninguém tem amor maior do que este, que alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Jesus começa a revelar aqui. Ele fala, ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Uma vez eu vi uma ilustração, nós estávamos em 2000, lá acho que foi no primeiro ano que o pastor Edmilson estava aqui nessa igreja, primeiro ou segundo ano, que nós fomos num culto da sexta-feira da paixão, lá na igreja metodista, lembra? E eles colocaram uma ilustração lá no painel, de um cara que ele cuidava de uma ponte. Todos aqui já viram essa ilustração, não vou nem contar. Mas eu sei que esse cara, para salvar o trem, quem vinha dentro daquele trem, ali vinha pessoas drogadas, pessoas drogando, pessoas praticando todo tipo de pecado,
todo tipo de coisa suja. E o filho daquele homem era uma criança. Mas ele teve que fazer uma opção de sacrificar o filho dele, que tinha que baixar a ponte para o trem passar. Se ele não baixasse a ponte, o filho dele ia sobreviver, mas ele mataria. Ia acontecer um acidente muito feio, muitas pessoas iriam ser mortas. E ele opta por salvar vidas que talvez não mereciam. E quando eu olho para a palavra, meus irmãos, só quem não tem coração, só quem não tem um pensamento voltado para Deus. Mas quando nós olhamos para a palavra, irmãos, e pensamos, porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, é uma palavra que mexe conosco a todo momento. Se você buscar a Deus, se você buscar o Senhor para que Ele fale com você, através da palavra, Deus vai falar contigo. E quando eu penso que poderia ter sido ontem, não importa se foi há 2020 atrás, não importa o dia, poderia ter sido ontem, poderia ter sido a semana passada, que Jesus se entregou, Ele poderia ter desistido, o Senhor poderia ter desistido, Ele poderia ter voltado atrás, mas Ele não voltou, Ele insistiu. A Bíblia vai dizer que Ele foi fiel até a morte de cruz, uma morte mais terrível, mais angustiada. E o Senhor não morreu simplesmente porque queria morrer, mas Ele morreu com um propósito para que você hoje tenha vida, para que nós hoje temos Ele como referência de um homem de amor, de um homem de paz, de um homem que não mediu esforço para passar pela cruz, para que hoje nós tenhamos a salvação, para que hoje nós tenhamos Cristo. Nós podemos dizer, hoje eu tenho Cristo na minha vida, hoje eu tenho o Senhor na minha vida, e hoje eu tenho a salvação, porque o Senhor me deu. Às vezes, meus amados irmãos, eu fico pensando que não há milagre maior, não há milagre mais lindo do que a salvação. Não há milagre maior, não há milagre mais lindo do que este que Jesus proporcionou para mim e para ti, de podermos dizer, eu sou salvo, porque Jesus pagou o preço da minha salvação na cruz do Calvário. Eu sou salvo porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer em meu lugar. O Senhor, Ele começa a revelar o que Ele quer dizer aqui, o que Ele quer transmitir para mim e para você. Que fruto é esse? Aleluias. No versículo 17, no versículo 16, ele fala, não foram vocês que me escolheram. Olha que lindo. Não foi vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedir ao meu Pai em meu nome, Ele conceda. Que promessa linda, meu amado irmão e irmã. Que promessa linda do Senhor para a nossa vida. 17, Ele faz a grande revelação. Ele fala, o que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Ele vem falando do versículo 1 até o versículo 16, sobre como estar ligado na videira, como permanecer, como viver. Mas no versículo 17 ele revela para nós o que é esse fruto. Mas por que o Senhor está falando de amor? O amor é a chave para que você viva num mundo angustiado. O amor é a chave para viver num mundo mau,
num mundo que só pensa em destruir vidas, num mundo que só pensa em prejudicar as pessoas. O amor é a chave para vencer as impossibilidades. O amor é a chave para conviver com pessoas que às vezes você não conviveria. O amor é a chave para vencer todos os tipos de obstáculos. O amor é a chave para visitar alguém que às vezes você acha que nem merece a sua visita. O amor é a chave para você entrar num hospital e visitar alguém e chegar no leito de alguém e orar por alguém que às vezes você nem conhece. O amor é a chave para você visitar as pessoas que às vezes nem tem Jesus na vida dela. Mas o amor, ele transforma a vida do ser humano. O amor muda a nossa vida, muda o nosso comportamento. O amor vai nos mostrar algo maravilhoso. O amor vai nos direcionar a fazer as coisas para o próximo, fazer as coisas para aqueles que às vezes nem merecem, mas você faz. O amor é a chave da vitória, é a chave da perseverança, porque aquele que não ama, ele não persevera, porque aquele que não ama, ele não vai fazer e não vai produzir nada de bom. Aqui, agora, através do amor, aí sim, nós chegamos à conclusão que nós temos realmente que ganhar almas para o Senhor, porque nós amamos o nosso semelhante. Jesus está mostrando aqui que o amor vai fazer com que eu preocupo com as vidas lá fora, que eu preocupo com aquele que não teve ainda o prazer de conhecer o Jesus que você conhece. Esse amor edifica as nossas vidas. Esse amor que o Senhor está falando é um amor que muitas das vezes o irmão te aborrece, ele às vezes te entristece, mas você chega perto dele e abraça ele, às vezes você ora por ele. O amor, ele não gera vingança, ele não gera ressentimento. O amor não gera desigualdade, mas ele gera igualdade. O amor faz com que eu trate todas as pessoas da mesma maneira. Eu trato todas as pessoas de igual, sem parcialidade. Isso é que o Senhor está falando. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele morre por todos. Ele não morreu só pela irmã, ele não morreu só pela irmã, mas ele morreu por todos, para quem merecia e para quem não merecia. Esse é o nosso Deus, é o grande Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Eu espero que Deus tenha falado com você, porque eu preparei uma mensagem, mas o meu tablet desligou, mas eu sei que o Senhor coloca a palavra no nosso coração. O nosso Senhor é um Deus que não decepciona aqueles que o temem, aqueles que amam Ele, entendeu? Eu queria te convidar em nome de Jesus, que você ficasse de pé. Eu queria estar orando pela sua vida. Glória a Deus. Antes de voltar a palavra para o pastor Edmilson, eu queria pedir a você nesse momento, que você, se você tiver algum ressentimento no seu coração de alguém, às vezes nós temos, irmão, nós somos humanos, e nós como seres humanos, às vezes nós temos ressentimento de algumas pessoas, mas eu queria te dizer que isso vai simplesmente atrapalhar você mesmo, não vai atrapalhar o outro, mas vai atrapalhar a sua vida, muitas das vezes vai servir de barreira para você conquistar os seus objetivos. Peço ao Senhor nessa noite, aproveite essa oportunidade, lembre-se primeiro do que Cristo fez por você na cruz do Calvário e tira todo ressentimento, toda mágoa do seu coração, para que Deus a partir de hoje comece a operar na sua vida de uma maneira poderosa. Pai, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, como eu tenho que te agradecer, Senhor.
Oh, meu Deus, porque a tua palavra é doce, a tua palavra é maravilhosa. A tua palavra falou no meu coração e com certeza ela falou no coração da sua igreja. Senhor, em nome de Jesus, continue em nome de Jesus trabalhando e modelando nossas vidas, Pai. Porque o amor maior é aquele que o Senhor demonstrou na cruz do Calvário por nós. Por mais que nós demonstramos amor, o nosso amor não chega nem perto daquilo que o Senhor fez por nós. Modela essa igreja que aqui está. Trabalha no coração daqueles que estão nos assistindo, ó Deus, pelas redes sociais. Ó Deus, se há alguém que está com algum ressentimento no seu coração, com alguma tristeza, com alguma amargura, que o Senhor, em nome de Jesus, lança por terra isso, Senhor. Que o Senhor coloca nesse coração o teu amor, coloca no teu coração a tua presença agora, Senhor. Que essa pessoa desliga, Senhor, de toda amargura, de toda tristeza, de todo sofrimento, de todo abatimento. E que o teu amor venha permanecer no nosso coração, no coração dessa igreja. Que essa igreja aqui no Milionários, que a igreja metodista no Brasil e no mundo, Senhor, que ela venha, ó Deus, permanecer ativa. E eu te peço pelo teu povo também, de outras denominações, que o Senhor visita cada um, que o Senhor venha trazer força, trazer ânimo para prosseguir. Pai, em nome de Jesus, fortaleça aqueles que estão ainda fracos na fé, que estão tristes, que estão abatidos. Que o Senhor venha produzir nessas vidas, ó Deus, o fruto mais importante da nossa vida, que é o fruto do amor. É o fruto que tem que permanecer em nós. Eu te agradeço pela tua santa presença, em nome de Jesus. Glorificado seja o teu nome.